Chegou o Davison Belém Lopes, professor de Relações Internacionais. Tudo bem, Davison? Bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Muito obrigado pelo chamamento, Miguel, Yara. Prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. Olha, hoje uma das principais notícias, né, Davidson, é a pesquisa Quest, né, que aprova o Lula pela maioria. Eu vou até deixar o Miguel, vou trazer, mas passar para ele, que ele que é o nosso especialista em pesquisas. Eu sou meio inimiga de números. Ô Davison, então, saiu a pesquisa, né? Vou mostrar aqui uns dados aqui para a gente ver junto, tá? Tem a aprovação, aí depois eu passo para você comentar. Eu queria que você aproveitasse, acho que é uma boa oportunidade, a gente já está em quase mês de dezembro, para começar a fazer o primeiro balanço da primeira metade do governo Lula. Eu queria saber a sua opinião, dentro aí também da sua área de trabalho, se você quiser, o que as questões internacionais ajudaram ou não o Lula. Mas está aí, ó. O Lula cresceu um pontinho, oscilou um ponto, tem uma aprovação razoável, 52%, numa democracia moderna, né, como o Brasil. Hoje em dia, tem poucos presidentes, aqui, ó, tem por região, mais ou menos continua a mesma coisa que a gente viu na eleição, né? Deixa eu ver aqui alguma coisa interessante. Feminino, ele tem mais aprovação entre mulheres do que homens. Idade aqui, ele tem uma aprovação boa aqui nessa faixa intermediária, 35 a 59 anos, caiu aqui, e boa também entre quem tem mais de 60 anos, ó, 57%, mais ou menos equilibrado aí, ó, aqui por instrução, ele tem uma aprovação muito boa, de 60% entre quem tem até ensino fundamental, tá metade ensino médio, e até melhorou um pouquinho entre quem tem ensino superior. Aqui, por faixas de renda, ele tem uma aprovação impressionante ainda, entre quem ganha até 2 salários mínimos de renda mensal, 63%, né? Isso é um fato para a gente analisar. Está metade a metade entre quem ganha de 2 a 5, e está aqui, ele tem mais dificuldade entre quem ganha mais de 5, né? Aí, católica, tem 56% de aprovação entre católicos, e evangélicos, ele tem 42% de aprovação, né? Aí tem isso aqui, ele é aprovado mais entre negros, né, pessoas de cor preta, 59%, e pardo, mas melhorou entre brancos também. Agora, só é a última que eu vou mencionar e vou passar para você. Essa aqui que é bem impressionante, que ele continua bem avaliado entre seus próprios eleitores, com 85%. Melhorou um pouquinho entre quem votou em Bolsonaro, mas está baixo ainda, mostra uma sociedade bem polarizada. E melhorou aqui quem não foi votar. Mas, enfim, como é que você viu essa pesquisa? Como é que você está analisando esses 2 primeiros anos aí de Lula? Acho que o momento é bom para fazer esse exercício, primeira metade. Queria falar um pouco primeiro sobre a metodologia desta pesquisa Quest. Não sei se as pessoas se deram conta de que mudou um pouquinho a metodologia. A coleta tem um número maior de entrevistados desta vez, né? Passou de 8.000 entrevistados e, com isso, diminuiu a margem de erro. Nossa, eu nem tinha visto isso. Eu nem tinha visto isso. Caramba. Essa é a grande diferença em relação à série histórica da Quest. Geralmente eles entrevistavam 2.000 pessoas. O método da Quest, vocês conhecem, né? É o padrão, né? 2.000. É um padrão. Exatamente, o padrão 2.000 em domicílio, né? Balizado pela PNAD, do IBGE. Então, existe uma estratificação e de modo a representar a composição da sociedade brasileira. Desta vez, não. Desta vez, o universo de respondentes passa de 8.500. Então, a margem diminui de erro para 1 ponto percentual, em vez dos tradicionais 2, 2,5, nas pesquisas que a gente consome geralmente. Com essa maior precisão dos números, eu diria o seguinte, Miguel, que é uma notícia boa para o governo, não é? A julgar
pelo que vinha acontecendo, não é, ao longo do último ano, dos últimos 12 meses, parece ter havido uma estabilização, não é? Assim, a impressão que há, depois de uma leitura cuidadosa do relatório da pesquisa, é que a sangria estancou. Se houve alguns momentos de instabilidade, acho que ficam para trás. Os mais pessimistas poderiam imaginar que esta pesquisa ela indicaria, apontaria declínio da popularidade, não foi o caso. A aprovação até aumenta um pontinho, né, na margem, mas aumenta um pontinho percentual. A desaprovação também sobe 2 pontinhos, mas deixando o Lula, e acho que essa é a ênfase que deve ser dada, com um saldo de 5 pontos percentuais. O saldo, eu me refiro à diferença entre aprovação e desaprovação ao governo. E com uma margem de erro de 1 ponto percentual, ou seja, é real, né? Estatisticamente, é uma diferença que não é tão larga, mas que é segura. É segura se mantiver nesse patamar para garantir uma reeleição daqui a 2 anos. Evidentemente, descontando todo o resto, né? 2 anos é muito tempo, que a situação momentânea não é exatamente a mais confortável para o governo, dado o problema de saúde do presidente e tudo mais. Mas a pesquisa em si, ela me pareceu positiva, não é? Ela mostra muita estabilidade e um horizonte bom para o governo, para a situação. Davidson, eu peguei um recorte que foi a opinião sobre a isenção do imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5.000. Você vê que 75% dos escutados, né, nesse levantamento aprovam, desaprovam 20% e 5% não sabem responder. E teve uma reação aí, o pessoal comentando sobre esse recorte da pesquisa, o Paulo Pimenta, dizendo que o Brasil está com o presidente Lula destacando esse desempenho aí, e fala que com justiça tributária seguimos avançando pelo bem do povo brasileiro. Gilmar Tato também comentou que trata-se de uma medida estrutural que vai beneficiar 36 milhões de contribuintes, e até quem votou no outro candidato apoia. E, por fim, o Lindbergh Farias, que, sem dúvidas, é um dos principais porta-vozes do PT na questão econômica, né, ali no Congresso, ele destaca que o governo Lula conhece o povo e honra os seus compromissos. E você, Davidson, como que você vê esse resultado na pesquisa? Yara, curiosamente, alguns dias atrás, aquela pesquisa feita com os operadores do mercado financeiro, que a própria Quest conduz, deu um resultado que era diametralmente oposto, né? 85% dos entrevistados, dos operadores do mercado financeiro, condenavam, desaprovavam a medida de isentar aqueles que ganham até R$5.000 por mês da cobrança do imposto de renda, não é? E esta pesquisa, que pega a população, o todo, ela mostra que 75% dos brasileiros aprovam, sinalizam aprovação à medida anunciada pelo ministro Fernando Haddad. Mostra claramente os dois lados dessa discussão, os interesses em jogo, e acho que, do ponto de vista eleitoral, retomando os dados apresentados pelo Miguel 2, 3 minutos atrás, que nessa faixa específica que seria contemplada pela medida da isenção do imposto de renda, não é? A gente vai se lembrar que há uma divisão do eleitorado. Metade aprova o governo, metade desaprova. Só que acrescente a essa informação que 75% dos eleitores brasileiros aprovam a isenção do imposto de renda. Então, isso quer indicar, ou parece indicar, um potencial grande de conquista de eleitores exatamente nessa faixa que se divide ao meio neste momento. Não é? Potencialmente, claro que isso não é uma fórmula matemática, mas potencialmente,
esse subgrupo dos que ganham entre 2 e 5 salários mínimos e que passarão a ter mais renda líquida, que passarão a ter mais disponibilidade na sua renda familiar, na renda mensal, eles poderão se convencer das virtudes deste governo e da necessidade de mantê-lo no poder, não é? De modo a conservar essa folga no orçamento familiar. Então é disso que eu estou falando exatamente. Miguel, pois não. Ô, Davison, só para mostrar, botei aqui na tela o dado que você mencionou, né, que eu tinha passado rapidamente, que quem ganha mais de 5 salários de renda familiar, importante até dizer que isso é renda familiar, né, e a medida do governo é renda individual. Então, uma boa parte dessas pessoas que estão aqui nesse terceiro grupo aqui vai ser, de fato, beneficiada, e é um benefício grande, porque é uma isenção importante. E eu acho que essa própria pesquisa mostra que essa informação ainda não foi assimilada totalmente pela população, né? Então, quando começar o debate, isso provavelmente ano que vem, quando começar um debate mais profundo e o governo começar a trazer de forma mais detalhada como essa isenção vai beneficiar essas famílias que ganham até 5 salários, que a gente sabe também que vai beneficiar, na realidade, até quem ganha até mais de... vai beneficiar uma faixa muito grande de pessoas, né? E isso aí, de fato, pode trazer alguma mudança. Tem outro dado aqui também, só para complementar, que é esse aqui, ó, que é sobre a isenção do imposto de renda, que eles fazem a pesquisa entre quem votou em Lula e entre quem votou em Bolsonaro no segundo turno. Chamou a atenção de todo mundo, eu vi várias pessoas comentando isso nas redes, que entre eleitores de Bolsonaro, até tem, agora que eu vi uma coisa, tem aprovação até maior do que entre eleitores de Lula, são 77% dos eleitores de Bolsonaro aprovam essa medida, o que vai mostrar que quando esse debate vier para o Congresso, os representantes da direita vão ter alguma dificuldade de convencer a sua base que eles são contra essa medida. O que você acha, Davison? Não, perfeito. Eu acho, primeiro, que essa é a chave, talvez a principal chave para a reeleição do Partido dos Trabalhadores, do governo que hoje ocupa o Palácio do Planalto. Eu acho que, se aprovada uma medida com essa característica, pela pesquisa de hoje, dá para antecipar um impacto muito positivo para o governo Lula. Claro que tem batalhas a serem lutadas no Congresso Nacional e arregimentar esse apoio não vai ser trivial. Mas você já antecipa o meu próximo argumento, Miguel. Esses congressistas têm base de apoio, e essa base parece ter gostado da ideia de pagar menos imposto de renda, de não pagar imposto de renda, não é? Nessa faixa até R$5.000 mensais. Então, ir contra esses interesses significa, naturalmente, ameaçar uma reeleição, mais um mandato parlamentar, não é? E eles não quererão correr esse tipo de risco. Tá posto, os termos do jogo estão colocados. Se o governo for bem sucedido nessa tacada, fica difícil segurar a reeleição. Embora exista, de fato, o problema da comunicação, ele também está bem diagnosticado. Acho que o Lula, inclusive, começou a admiti-lo nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas no momento em que o trabalhador perceber que melhorou a sua situação, não é? Quando ele notar no seu olerite, no seu contra-cheque, que não tem mais aquela cobrança incômoda do imposto, ali ele se conscientiza, e aí o problema de comunicação, não é, se dissipa, não é, automaticamente. Eu não ficaria muito preocupado com isso, não. Agora tem que integralizar isso, tem que levar a efeito essa mudança no regramento, se o governo quiser capitalizar, evidentemente, eleitoralmente, né, essa intervenção de política pública.
Davidson, deixa eu só trazer aqui, olha, eu quero agradecer Sol e Lua pelo super sticker, muito obrigada, e queria fazer uma pergunta para você, que no governo Lula 1 e 2, houve uma centralidade da economia, só que ao longo desses 20 anos o mundo mudou muito, e a gente tem visto um domínio de muita pauta moral, né? A gente vê, por exemplo, eles bradando no Congresso, eles, a quem eu me refiro, esses extremistas de direita, bandido bom é bandido morto, porque, e ao mesmo tempo, eles usam os nossos corpos femininos como barganha política, né? Para poder fazer todo tipo de chantagem. E outro aspecto, além da pauta moral, embora a economia esteja aí realmente com muitos índices bons, quem vai ao mercado vê que a coisa não está tão cor-de-rosa assim. Como que você enxerga esse dilema, essas contradições? Eu concordo com você, os temas morais hoje assumiram um protagonismo impressionante, a ponto de tornarem as ferramentas de análise de quem se formou na minha época, não é? Quem estudou 20 anos atrás ciência política, hoje está perdido, absolutamente perdido. Os pontos de apoio mudaram. Não é? Nos anos 90, a turma lançava economia e estava resolvido. Não é assim mais. A recente eleição estadunidense acho que ilustrou muito bem isso, porque, do ponto de vista macroeconômico, a economia caminhou até bem nos anos Biden, mas da perspectiva das famílias que eram impactadas pela inflação, cujas rendas não aumentaram na mesma proporção da inflação, não é? Os salários, ali a situação, de fato, parece ter sido determinante para contar a história da eleição presidencial nos Estados Unidos. Não é o macro. A macroeconomia não vai necessariamente resolver, não vai nos redimir, não vai nos salvar. A vida individual, a vida em família, as circunstâncias fáticas, a vida como ela é que deve ser considerada como unidade de análise. E, naturalmente, nesse nível aí, né, da vida experienciada pelas pessoas, aí se enquadra também toda a discussão moral, os temas de pertencimento às comunidades, as comunidades que têm certos traços de identidade, não é? E eu acho que, de fato, esse deslocamento tem nos desafiado muito a fazer prognósticos mais corajosos. Em outros tempos, Yara, um governo como o Lula 3, ainda que com as dificuldades que tem, dificuldade para segurar a inflação neste momento, ainda que esteja num nível baixo, hein? É importante dizer que, tanto historicamente quanto em comparação com outros países, não é nada absurdo 5% em 12 meses, não é absolutamente razoável. Mas como a meta é muito baixinha e como houve uma ultrapassagem da meta, aí existe todo esse alarido. Mas, mesmo com esses percalços, um governo como Lula 3, em outros tempos, estaria muito qualificado para uma reeleição tranquila. Tranquila. Fosse isso 20 anos atrás, com os fundamentos que este governo tem, socioeconômicos, desemprego muito baixo, aumento da renda real das famílias, indicadores macroeconômicos muito bons, como o PIB, que vem crescendo aí, acumulado 6%, não é? E tantos outros bons indicadores, grau de investimento, né, a caminho do grau de investimento, com melhora da avaliação de risco pelas agências de rating, está tudo mais ou menos equacionado, né? Mais ou menos. Mas ainda assim o jogo não está ganho, longe, longe disso. Vai ser uma batalha dura, 2 anos difíceis pela frente. Eu até achava que os 2 primeiros anos seriam a parte mais complicada dessa trajetória. De fato, 2023 foi um ano duríssimo, inclusive com tentativa de golpe de Estado e muita coisa aconteceu, mas me parece que os 2 anos pela frente
não serão fáceis. Vão tentar balançar o barco muito. Eu tenho visto nos últimos tempos um comportamento, uma agressividade do mercado financeiro, da qual não me recordo no tempo da minha vida. A imprensa, os grandes jornais, as grandes redações do Brasil parecem também muito comprometidas com a ideia de que é preciso impedir uma reeleição, não é? E flertando o tempo todo com projetos autoritários. Eu tenho acompanhado, por exemplo, os elogios a Javier Milei com perplexidade, porque a gente está falando, afinal de contas, de um país cujo ajuste fiscal se dá às custas de um empobrecimento da população e de maneira patente, não é? Metade da população em situação de insegurança alimentar e ainda assim todo dia recebendo aplausos da nossa grande imprensa. Então, eu tenho visto um grau de hostilização, não é, de agressividade em relação ao governo atual muito alto, muito grande. Mas até o momento Lula vai se segurando. O governo vai conseguindo ser majoritário na sua aprovação e, por incrível que pareça, no comparativo com lideranças internacionais, Lula ainda é um dos chefes de Estado e de governo mais populares do mundo. Mesmo com todo o desgaste, terceiro mandato, quase 80 anos de vida, ele consegue ainda ser um dos que detém mais capital político, né? Isso me impressiona muito. Muito bom. Miguel? Vamos aproveitar o professor fazer uma perguntinha de geopolítica. Pode fazer você, Yara. Eu quero. Até aproveitando aí, falando, porque a gente está aí, 2025 não vai ser um ano fácil. Não que 2024 tenha sido. E você que acompanha a geopolítica, como eu, Miguel, eu não estou entendendo nada, confesso, entendeu? Eu estou perdida, porque a gente não sabe o que dá para confiar. Mas o Trump, se a gente pegar o histórico dele, ele tem, como diz esse texto, é do Miguel do Rosário, ele tem um fetiche por tarifas, né? É impressionante. Ele transformou, e aí a gente pode discutir vários aspectos desse fetiche dele, inclusive a falta de confiança que a comunidade internacional hoje em dia deposita no dólar. Fala, não, esse cara vai ficar usando isso daí como arma, se você disser que ele é feio ou o cabelo dele é bagunçado, ele vai me tacar uma tarifa. E aí mas o que mais me preocupa, Davidson, e eu queria, além dessa questão econômica, né, que mexe na vida da gente, é o tal do Marco Rubio. Porque, a despeito de outros secretários de Estado que nunca ligaram para a América Latina, ele não. Ele é um falcão, ele está de olho. E eu, inclusive, fiz hoje uma matéria de uma coisa absurda. Tem coisa que eu acredito, só vendo acredito, eu vendo eu não acredito. É um think tank americano que soltou um alerta, um relatório dizendo que a China agora tem bases militares em Cuba para espionar os Estados Unidos. E me pareceu um ensaio, sabe, assim, um pré-lançamento do que vem por aí. Queria que você falasse para a gente como é que você vê aí a situação do sul global, em especial da América Latina, com a chegada do Trump. Vou começar então, Yara, respondendo várias questões interessantes aí. Primeiro, a desdolarização. 20 anos atrás, as reservas cambiais internacionais, né, tinham na sua composição 71% em dólar americano. 71% das reservas internacionais dos países, de todos eles, eram compostas pelo dólar americano. Hoje, esse número é de 58%. Em 20 anos, baixou de forma importante o estoque de dólar americano entre as reservas internacionais. Isso é para dizer que assim, essa substituição ainda é gradual, não é? Ainda é muito incremental, mas está acontecendo. Os países já estão substituindo o dólar americano por outras moedas, e aí podem ser, inclusive, moedas do Ocidente, tá? Libra esterlina, euro, está acontecendo esse câmbio. Mas também o renminbi chinês e outros.
Além disso, existem algumas iniciativas importantes de comércio por compensação, não é? O ensaio lá no Sudeste Asiático já está acontecendo, ou envolvendo a Rússia e a Índia, em que o comércio se dá com as moedas dos dois países, não é? Compensação. Então, esse é o mundo que vai se desenhando no horizonte. Não é que vai acontecer da noite para o dia uma substituição completa do dólar por outras moedas. Nem viável é. Tem uma série de países no sul global que vivem da exportação de commodity, não é? E que precisam estar bem integrados nos circuitos do comércio de gêneros, comércio internacional, que se dá em boa medida em dólar americano. Então, está acontecendo, é lenta essa substituição, mas essa substituição já assusta os Estados Unidos da América, porque já significa diluição do poder. Os Estados Unidos podem fazer intervenções em países estrangeiros de modo remoto. Uma decisão do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, pode colocar países ao redor do mundo de joelhos, não é? Então, a substituição do dólar por outras moedas tem esse objetivo velado de diminuir risco, né? Diminuir a exposição de ativos financeiros, diminuir a capacidade de alavancagem que os Estados Unidos têm. Então, eu acho que isso tudo é importante, deve ser considerado. Sobre o Rubio, Marco Rubio, que foi anunciado pelo Trump como novo secretário de Estado, que é o cargo mais alto da diplomacia dos Estados Unidos da América. Rubio é um descendente de cubanos, senador pelo estado da Flórida e reconhecidamente um falcão, um indivíduo que tem visões sobre o papel dos Estados Unidos como um garante da ordem e, se necessário for, os Estados Unidos devem fazer intervenções, devem operar numa chave do unilateralismo, evitando os foros multilaterais. Não tem essa conversa de direito internacional, é o interesse nacional dos Estados Unidos em primeiro, segundo, terceiro lugares, não tem concessões. É America First, né? América, os Estados Unidos vêm primeiro. Primeiro, segundo, terceiro lugares. Depois você considera as necessidades e os interesses de outros atores. E talvez de forma inédita, até por ser um latino, por pertencer a essa comunidade étnica, o Rubio deve olhar mais para a América Latina. Então, o que se dizia, e por muito tempo o que se disse, é que vigorou na relação, os Estados Unidos chamam de relação hemisférica, né? Entre os Estados Unidos e o resto das Américas. O que prevaleceu foi a chamada negligência benigna. Eles não prestavam muita atenção, isso era bom para a gente, para o Brasil especialmente, dava um pouco mais de margem de manobra. Contudo, quando o secretário de Estado ele é latino, quando o adjunto dele é o ex-embaixador dos Estados Unidos no México, isso parece sinalizar para uma repriorização da América Latina. E eu não acredito que seja para o bem. Historicamente, quando a América Latina é incluída no rol de preocupações, é por motivos que não são lisonjeiros. É por conta de imigração ilegal, narcotráfico, preocupações ambientais, mas sempre no sentido de culpabilizar a América Latina e não de estender a mão. Então, eu não acho que seja uma boa notícia ter um secretário de Estado latino atento às dinâmicas da América Latina. No primeiro mandato do Trump, só para lembrar, dentre outras iniciativas, dentre outras atitudes, ele, por exemplo, rompeu com uma tradição que era de permitir entre aspas, tá? Que o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento
fosse de outro país que não os Estados Unidos. Quando ele chega à Casa Branca, ele nomeia um de seus prediletos, não é? Para ocupar essa função. Os Estados Unidos ocuparam esse posto, que era simbolicamente uma concessão à América Latina. Passaram a intervir muito diretamente na OEA. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos foi completamente submisso a Trump enquanto ele esteve na Casa Branca. E eu não espero nada muito diferente nesta segunda passagem de Trump pela presidência do seu país. Eu espero que haverá intervenções e tentativa de contenção. Sorte nossa que a geografia ajuda um pouco, né? O problema maior parece ser com o México. O México entrou na alça de mira. O México é a preocupação número 1. Não é? Canadá é uma das preocupações também, não é? Mas o México, a América Central, hoje tomam precedência. Não é? O Brasil vem no segundo, terceiro patamar. Davison, última pergunta sobre os BRICS. Como é que você está vendo aí o papel dos BRICS hoje na geopolítica? Teve esse encontro em Kazan. E qual o papel dos BRICS nesse mundo agora pós-Trump? Eu acho importantíssimo um investimento certeiro que foi feito pela nossa diplomacia. Celso Amorim esteve envolvido lá atrás, não é? 15 anos atrás, o Brasil começa a articular, junto com outros países, esse construto institucional que certamente hoje nos serve muito, até como ferramenta, escudo defensivo. A gente conseguiu diversificar as nossas parcerias e com atores relevantes, influentes. Chegou o momento em que esses grandes atores do sul global, China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, por que não? Eles conseguem gerar efeitos sobre a ordem internacional mais do que simbolicamente apenas. Não é? Tem impacto na economia, tem impacto na segurança internacional. E o Brasil ter se associado a esse grupo de estados foi muito importante, porque, afinal de contas, nos garantiu alternativas. Quando o sistema internacional vai se tornando mais pressuroso, mais difícil de navegar, o Brasil tem lá outras possibilidades. Não fica completamente refém de Estados Unidos ou de Europa Ocidental, como foi o caso na maior parte da nossa existência. O Brasil, então, me parece que acerta ao fazer esse movimento geopolítico. Agora, tem uma outra coisa legal também, Miguel. Você não me perguntou explicitamente sobre isso, mas eu vou dizer, que eu acho que está no bojo das minhas preocupações, pelo menos. Esse acordo que vem se articulando com a União Europeia, esse acordo do Mercosul com a União Europeia, de comércio birregional, embora ele tenha lá seus empenos, as suas dificuldades, alguns setores serão favorecidos, aparentemente, outros desfavorecidos, e, no todo, evidentemente, ele está aberto a críticas e contestação, mas geopoliticamente é também uma ação importante e que reforça a nossa posição dentro do BRICS. Isso é contraintuitivo, não é? Mas no momento em que o Brasil se mostra capaz de liderar o seu bloco, coesiona o Cone Sul, consegue trazer os países da região, a despeito de Javier Milei, hein? Considerando que a gente tem ali um opositor a tudo que não for Ocidente, né? Ele é um ocidentalista convicto. Então, no momento em que o Brasil se mostra capaz de liderar esse tipo de processo, eu acho que nós reforçamos, inclusive, a nossa posição de grandes líderes regionais dentro do BRICS. O Brasil, que em alguns momentos teve essa condição posta em xeque, não é incomum ouvir-se a expressão líder sem seguidores em referência ao Brasil, que o Brasil seria uma liderança na América do Sul que não consegue, rebocar outros países. Eu acho que Lula mostra a sua diplomacia, Celso Amorim, Mauro Vieira,
eles mostram que a história pode ser contada de um outro jeito e que o Brasil tem, sim, não é, hoje, credenciais de uma liderança no entorno regional, não é? Na América do Sul, certamente. Ô, Yara, deixa eu liberar o Davos, eu combinei com ele até 18h10, ele tem um compromisso, né? Abraço. Obrigada, Davidson. Obrigado, Sempre vou celebrar com a minha filhota, aniversário da filhinha agora. Bom falar com vocês. Tchau, Abraço. tchau.